Nós estamos em contato agora com a professora Rita de Cássia Gonçalves, professora de matemática, e assumiu a coordenação do Fórum Estadual Popular de Educação, que está organizando a Conferência Nacional Popular de Educação, que acontece no ano que vem. Professora Rita, como está estruturada a CONAP 2022? A CONAP, ela vai se realizar em maio do ano que vem, na cidade de Natal, esperançosamente presencial. Durante todo o ano de 2021, nós estamos realizando as etapas preparatórias nos estados, né? Então, essas etapas preparatórias estão sendo realizadas de forma virtual, obedecendo aí às orientações da vigilância sanitária, né, para a contenção da pandemia. Então, aqui em Santa Catarina, nós organizamos o nosso processo na forma de lives e plenárias regionais. A gente organizou 4 lives. Em cada uma delas, nós apresentamos um eixo, né? Porque a CONAP Nacional, vai discutir um documento. Nós temos um documento referência, um documento que faz um balanço do Plano Nacional da Educação, da situação da educação nos seus diversos âmbitos. Nesse balanço, a gente aponta também tarefas, um plano de lutas, né? Então, a CONAP, ela nesse momento, ela se constitui como um movimento nacional que resiste aos ataques que a educação pública vem sofrendo e é também um movimento pela vida, porque os professores até dias atrás estávamos todos em atividades remotas, né? Um processo de esgotamento físico, mental, porque ao mesmo tempo que é difícil fazer esse trabalho, a gente também corre o risco de se contagiar. Então, é por isso que a gente diz que é um movimento de luta em defesa da vida e da democracia, né, e da escola pública. Esse documento ele deve ser discutido em todos os estados na forma de plenárias, né? A gente então vai poder colocar emendas, né, novas sugestões ao documento e apresentar propostas. Isso precisa ser votado nas plenárias regionais para a gente culminar numa atividade estadual. Então, vai ter atividade nacional em maio de 2022 e nesse segundo semestre, nesse ano de 2021, acontecem as etapas estaduais. No caso de Santa Catarina, nós estamos organizando 4 lives. Na primeira delas, nós apresentamos uma parte do documento, que a gente chama do eixo 1 e 2, que tratou do Plano Nacional de Educação, dos planos decenais, do Sistema Nacional de Educação, das políticas setoriais e do direito à educação. Dia 13, nós realizamos uma segunda live. Nesta segunda live, nós discutimos o tema da educação e diversidade, a questão da justiça social, da inclusão. Direitos humanos, né? Isso. Dia 11 de agosto, nós vamos discutir o 4º eixo, que vai tratar da valorização dos profissionais da educação. E depois, em setembro, o eixo 5, que então vai tratar da gestão democrática. Nesse período, as regiões fazem plenárias, aí em salas fechadas, né, com as pessoas discutindo o documento. Então, é nessas plenárias regionais que as pessoas se apresentam, se candidatam a delegadas e delegados, que então participarão da conferência estadual, que é lá em outubro, final de outubro e início de novembro desse ano. E na conferência estadual, a gente elege os delegados que vão para a conferência nacional. Esses eixos discutidos nessas plenárias regionais, tem surgido bastante ideias para anexar o documento final? Sim, o pessoal tem muitas proposições de atividades locais, né? Porque aí também emergem as questões locais. Então, vou te dar um exemplo de uma questão bem importante aqui em Santa Catarina, que afeta o eixo 5, a questão da gestão democrática, né? Há muitas prefeituras em Santa Catarina retrocedendo no que toca a questão da eleição de diretores, da gestão democrática da educação pública. Então, isso afeta a organização da educação no município. Então, aqui, nesse ponto, há muitas proposições de a gente lutar pela manutenção da eleição de diretores. Aham. Outra questão que também mobiliza muitas pessoas é essa questão da inclusão, da diversidade, né? Porque em Santa Catarina também a gente tem algumas situações inusitadas, inclusive como essa do governador apoiar um projeto
projeto de lei de uma deputada proibindo a linguagem neutra, a linguagem inclusiva. Então, na educação, a gente tem muitas questões que afetam a qualidade no sentido social, né? No sentido inclusivo. Então, isso são questões que vêm para o debate. Inclusive, o eixo 3 discutiu a questão do preconceito LGBTQI+, a questão dos quilombolas, a questão do debate de gênero também, né? Isso a ideologia mesmo, de gênero, a questão do acesso do trabalhador à universidade. A CONAP e a CONEP, elas são contraponto ao Bolsonaro e à sua política de educação, né? Com certeza, porque veja, assim que o Bolsonaro assumiu, faz parte desse movimento, né? A aprovação da PEC 95, que congelou os investimentos em educação, em saúde, etc. Ora, a gente sabe que não é possível fazer uma educação de qualidade sem financiamento. Então, para a gente incluir todas as pessoas na educação, qualificar a educação com valorização dos profissionais, com equipamentos, com material didático, com formação permanente. Isso custa dinheiro, com as escolas, com seus ambientes físicos bem estruturados. Então, a gente precisava de mais dinheiro. A gente vinha num movimento para chegar a 10% do PIB para a educação. O Plano Nacional de Educação aponta isso, né? Claro. E aí nós nos deparamos com uma situação onde há um congelamento. Então, ao invés de a gente ampliar o recurso na educação, o governo Bolsonaro reduziu os recursos na educação. Isso vai afetar a qualidade, não há dúvida. Vai afetar a possibilidade, por exemplo, de ampliação da oferta de educação de jovens e adultos. O Brasil tem metade, um pouquinho mais, 52% da população brasileira não completou a educação básica, né? Não completou o ensino médio, 48% não completou o ensino fundamental. Eu estou falando aqui de pessoas maiores de 25 anos, não completaram a educação básica. Então, para que essas pessoas possam fazer a educação básica, é preciso ampliar as vagas, é preciso ter mais professores, é preciso pensar um projeto pedagógico próprio. Sem dinheiro, como é que faz isso? Como é que amplia a oferta de educação? Como é que amplia a oferta de ensino superior? Como é que amplia e qualifica o ensino técnico? Tecnológico, entende? Então, por ali a gente já começou a perder espaço, a perder possibilidade de qualificação da educação. Aí depois vem todas as questões que retroagem no sentido da humanitário participação mesmo, né, professor? Da participação, quer dizer, o governo federal reduziu a participação das entidades da sociedade civil no Fórum Nacional de Educação. A CONAI, ela se descaracterizou, não é mais um movimento que tenha ampla participação da sociedade. Então, a gente precisa fazer um movimento paralelo, né? Então, a CONAP, ela se caracteriza, ela é um movimento paralelo às CONAIs. As pessoas ouviam falar, participavam das CONAIs. Então, nós fizemos a primeira, a segunda e a terceira CONAI. Agora deveríamos estar fazendo a quarta CONAI. Descaracterizou-se a CONAI, então, né, professor? Descaracterizou-se no sentido da democracia, né? Ela existe ainda, mas praticamente só com pessoas das estruturas burocráticas. Alijada. A importância de resgatar Paulo Freire na educação brasileira. Paulo Freire vive. Paulo Freire era um educador que nos chamava a nós, professores, educadores, que nos posicionássemos ao lado dos excluídos. Para mim, a coisa mais valiosa que Paulo Freire nos ensinou é de que não é possível fazer educação de forma neutra. Quando você educa alguém para algum tipo de sociedade, para alguma perspectiva de vida. E ele dizia, sempre que você educa, você se coloca de um lado, né? E ele dizia, um educador, uma educadora tem que se colocar ao lado do povo, ao lado dos oprimidos, ao lado dos mais pobres, que é para a gente poder alcançar uma sociedade mais justa, porque essas pessoas, elas têm direitos e elas têm saberes, elas compreendem a situação. Então, se colocar ao lado dessas pessoas é a única possibilidade que a gente tem de fazer uma educação libertadora, que era o que ele desejava.
importa o mal que o mal cai fora. Mas quem diz que o mal findou? Quem disser é um traidor. Traidor tem sua lei. Dessa lei não beberei, e já basta de conversa, porque não nos interessa, porque nada nos vai dar. E é mais uma advertência, e mais vale a nossa prudência quando a ousadia acabar. Canta pra não chorar, que amanhã é tarde demais. Dentro do nosso olhar tem um povo cantando em paz. Canta pra não chorar, que amanhã é tarde demais. Dentro do nosso olhar tem um povo cantando em paz. Tem um povo cantando em paz. Se você se distrai, você vai entrar bem. E o mais forte quando cai, e o mais fraco se dá bem. Você tem que dar-lhe parabéns. Você tem que se dar bem também. E o amor que a gente traz É o amor que não convém. E se o mau caráter vai, Outro mau caráter vem, porque quem tá por cima tá mau caráter também. e por que você não fala da solução que você tem? É porque quando eu falo não me aparece ninguém. E é também porque eu valho mais que o mal e o bem. Canta pra não chorar, que amanhã é tarde demais. Dentro do nosso olhar tem um povo cantando em paz. Canta pra não chorar, que amanhã é tarde demais. Dentro do nosso olhar tem um povo cantando em paz. Tem um povo cantando em paz. E quem é de briga, Brigaremos pra nunca mais. e quem faz intriga, Faz até quando não faz mais. e quem manda aviso, Quem avisa não é capaz. e quem diz mentira, Não diz na frente o que diz por trás. E por trás do momento tem o temporal. E no dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.